tic-tac, tic-tac. O que é que você está fazendo extraordinário com sua única vida? Então, assim, ó, vem pra cá, chame o pessoal, compartilhe, dá aquele coraçãozinho, mande aviãozinho para as pessoas aí, porque é isso aí. Estamos também aqui, tanto na gravação, o meu Instagram está aqui aberto, do pessoal, meus convidados também estão, que eu já vou mostrar ele para vocês. E vai ser também gravada para eu poder colocar no YouTube, beleza? Então, gente, ó, satisfação tá aqui hoje. E assim, é uma maravilha saber que meus dois convidados saíram de suas casas, acordaram com certeza um pouco até mais cedo ou não para estar aqui e se doar um pouquinho. Isso a gente só tem que agradecer, saber que Deus dá essa oportunidade pra gente, da gente poder compartilhar e tá aprendendo a cada dia. Então, gente, satisfação. E aí eu vou dizer, meus convidados de hoje com o quadro Mentalidade de Sucesso é a Aline, que eu vou deixar que ela possa se apresentar, e Ismael. Então, assim, satisfação, pessoal, vocês estarem aqui no JP Podcast. Abimael. Abimael, perdão. Difícil. Abimael, É pessoal. Então, assim, é igual o Jutânio, né? Imagine. É. Então, eu vou deixar que eles possam se apresentar e falar um pouquinho sobre vocês. Quem vai ser o primeiro? Aline, Aline, pode Primeiras começar, por Primeiras favor. damas. Olá, todo mundo. Muito obrigada pelo convite, Juta. Muito bom estar aqui, poder compartilhar um pouquinho das nossas vidas, para realmente poder colaborar de alguma forma, né? Para quem está numa situação atual, conseguir sair dessa situação e entrar numa situação melhor. Eu sou a Aline Fernandes, sou mãe, sou mulher, sou filha do Deus vivo, né? Em primeiro lugar. Tenho uma formação de enfermeira e também empresária. Uau. Então, além desses desafios aí que a gente sobrevive todos os dias, mata um leão a cada dia, também sou empresária. Então, toda mulherada que também empreende, sabe bem do que é que eu tô falando, né? Então, é isso. Nossa, a gente com certeza vai ter muito o que conversar, Vai, sim. porque falar de enfermagem e ser empreendedora, mulher, maravilha. Porque o que é que mais acontece? A pessoa é preparada só para ficar trabalhando em hospital. Exatamente. E aí, quando você muda isso, parabéns, Tudo mentalidade de sucesso. E você, meu amigo? Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade e o Obrigado. convite, né? E quando a gente recebe um convite desse, com a proposta de ajudar pessoas, ninguém pode negar, e eu não seria diferente. Eu me chamo Abimael, sou formado em medicina, sou filho do Deus vivo, estou empreendedor. A minha vida dentro do empreendedorismo aconteceu por um acaso. E hoje eu entendo o que é que o empreendedorismo pode contribuir na vida das pessoas, como vem contribuindo na minha. Então, dentro da perspectiva do que a gente vai comentar aqui, eu vou conseguir ajudar vocês de alguma maneira, né? Mas, por outro lado, eu vim aqui também com o coração disposto para aprender, né? Maravilha. Vou querer aprender bastante aqui com todos vocês, vai ser um prazer. Vamos compartilhar tudo isso aí. É sempre coisas boas. Então, já que eles falaram um pouquinho quem eles são, agora eu quero saber o que é que vocês fazem. O que é que vocês podem trazer? A Aline já deu aqui uma pitada, dizer que é enfermeira de formação e que ela é empresária. E aí, Isso. Aline, conte mais pra gente o que é que você faz, qual o seu vamos lá. empreendimento. Conte aí, vamos Menina, compartilhar. eu fui inventar de mexer com o ramo da saúde, né? Que é um desafio muito grande. Já Apesar de estava? sendo enfermeira, porque como tudo é muito amplo, né? Livre. Eu tenho amigas que têm lojas, salão de beleza, estética, até na enfermagem. Tem alguns que têm partiram pra estúdios, isso. sorveteria. Exato. E aí, nós decidi, né, no ano de 2016, quando eu já tinha quase 4 anos de formada, a entrar no ramo do home care, né, o cuidado em casa. Uhum. Consegui encontrar e perceber uma magia nisso, dentro da rotina de plantões, no que eu presenciei, daí nasceu a ideia de conseguir cuidar dessas pessoas em casa. Nisso eu já venho 6 anos no ramo, né, na área aí do home care, e com esses 11 anos de formação como enfermeira. Então, hoje eu tenho uma empresa no interior, onde atendo a Bahia inteira, e tem uma outra empresa aqui em Salvador, que atende a Salvador e região metropolitana, também com um up diferente, um oxigênio diferente, né? A do interior tem o modelo mais convencional mesmo de home care, então a gente operadoras, outros contratos, então a gente atende esse ramo. E aqui a gente tem um oxigênio mais inovador, então a gente utiliza de muita ferramenta de inovação. Então, cada empresa, apesar de serem 2 do mesmo ramo,
tem uma performance completamente diferente. Também isso para mim é bem desafiador, conseguir lidar com isso. Não é uma só, são duas. Que coisa boa, Aline. Eu então, fico muito feliz, sabia? Então, ser mãe, ser esposa, ser a gestora do lar, ser dona de 2 empresas e cuidar de mim como mulher também, né? A gente não pode esquecer de todas essas funções. É um desafio diário, que eu acredito que muita gente passa por isso também e sabe como muitas vezes é cansativo, porque tem outros desafios nos processos de mulher, né? Com certeza. E aí, pessoal, é uma coisa que, assim, eu fico muito feliz saber que a enfermagem, ela pode também adentrar em outras áreas. Ela pode também fazer algo a não ser a pessoa que faz a enfermagem pensar em trabalho de prefeitura, pensar em só Perfeito. passar num Isso concurso. mesmo. A gente tem outras possibilidades. E eu lembro disso quando eu fazia minha graduação, Aline, eu via que isso faltava muito. A gente vê que a nossa formação é muito preparada para isso, para sermos técnicos, principalmente intra-hospitalar. E quando se fala também na questão de um atendimento domiciliar, né, já é um pouco já diferente, porque se você for analisar, não é novo, mas ao mesmo tempo é uma coisa nova, porque é um atendimento que você está prestando na residência do paciente. Isso, e tem Então, crescido um muito, cuidado, né? né? E que cada dia mais vai crescendo com os planos de saúde, com tantas outras coisas. O envelhecimento, né? É um gente tem envelhecimento crescido, nossa saudável, expectativa né? de vida, Com mais envelhecimento cuidado, com mais saudável, qualidade. Isso. E aí trabalhar com todos os protocolos preventivos. Para a gente é muito gratificante isso que a gente desenvolve hoje, trabalha. E foi o que você falou, o que eu posso fazer como enfermeira para destravar outras enfermeiras a entenderem esse potencial que elas têm, de ir além, de olhar além da caixinha, porque transformou a minha vida. A vida que eu tenho hoje, a qualidade de vida que eu tenho hoje, a mentalidade que eu tenho hoje, talvez se eu tivesse ainda no regime tradicional da enfermagem, eu não teria alcançado as coisas que eu venho alcançando hoje, né? Que ainda é um pequeno começo de muita coisa que está por vir. Maravilha, é isso aí mesmo. E aí, meu amigo, Abimael? Isso mesmo, agora sim. Cheguei agora. Conte um pouquinho pra gente sobre assim, essa medicina, né? Você já se apresentou como Abimael, maravilha. E assim, o que é que você pretende, o que é que você faz? Conte um pouco pra gente aí, vamos compartilhar. Perfeito. Eu costumo dizer que eu não escolhi a medicina, e não é romantismo não, né? Dizer que a medicina me escolheu. Que de fato eu tinha uma vida que era completamente apartada da história de alguém que chega a estudar medicina e a se formar como médico, né? Eu era um atleta, eu jogava futebol e eu não tinha resultados expressivos desses que a gente vê pela televisão. Minha carreira não levou para esse canto e eu tive uma carreira mediana para ruim. Né? Eram contratos baixos e a rotina de muita luta, de muita dedicação, de muita entrega, de muita disciplina. E a gente não conseguiu... Quer que pare aqui, Cami? A gente não conseguiu alcançar os níveis de performance, né, e de resultado dentro daquilo que eu esperava, né, porque resultado eu tive, mas não daquilo dentro do que eu esperava, porque a gente pode diferenciar os resultados, a nossa mente é dicotomia, trabalha com dicotomia, a gente diferencia o resultado em resultados bons e ruins, e na realidade não existe resultados bons nem ruins, existe o resultado. Dentro do resultado que você considera ruim, você aprende, e dentro do resultado que você considera bom, você comemora. Né? Então, dentro da minha história, eu via que eu precisava mudar a rota da minha vida. Então, foi um momento de decisão. Foi um momento de muita análise, de muita pergunta, de muitas dúvidas. E eu consegui olhar para o caminho da medicina. De alguma maneira, eu decidi fazer isso e comecei a construir essa estrada para ter, né, para ser médico, para viver a vida que a medicina pode promover. E em 2011 eu viajei, fui fazer a faculdade de medicina na Argentina, sou médico formado no exterior, trabalhei no programa Mais Médicos, e trabalhei nos hospitais de alta e média complexidade lá na Argentina. Mas o que eu quero trazer dentro desse contexto é o seguinte: Existe um ditado, existem 2 ditados, né, dentro da medicina que os médicos comentam entre si em forma de piada, mas eu queria só diferenciar a categoria de cada nível
de médicos, porque assim, quando um brasileiro sai do Brasil para estudar no exterior, seja no país qual for, Argentina, Bolívia, Paraguai, Rússia, Espanha, Estados Unidos, todo mundo que sai daqui para outro local, ele vai com a expectativa de retornar, todos voltam com a expectativa de retornar o mais rápido possível para viver a vida que os médicos vivem aqui no Brasil. Aquela vida de... No meu caso, né, eu vi a vida de um médico como um médico bem-sucedido, que tinha carros, casas, enfim, viajava bastante, estava sempre nos melhores restaurantes, nos melhores eventos da cidade. Essa era a visão que eu tinha. E quando eu cheguei lá, eu comecei a ser educado dentro da medicina. Eu comecei a ser educado dentro do que é tocar na vida de outra pessoa. E nessa estrada de modelagem de pensamento clínico e pensamento de abordagem médica mesmo, de saber tocar na emoção, de saber ter o cuidado, a delicadeza de tocar na emoção do paciente que chega até você, a gente vai vendo modelos de médicos e profissionais que vêm fazendo esse tipo de abordagem, né? E aqui no Brasil, conversando com médicos formados aqui no Brasil, eu confirmei os ditados que eu ouvia lá na Argentina, que era bem engraçado, é assim, existe um médico, um dos ditados existe um médico que pensa que é Deus e o que tem certeza que é Deus. Tem isso, é como se o médico fosse aquela figura intocável que nunca falha e etc. E um médico... Mas se você for licença aqui, se você for analisar, tem uma história por trás disso tudo, né? Desde a Grécia Antiga. Total. Isso é tudo uma coisa que vem sendo replicada desde essa época. E um médico cirurgião, essa história eu ouvi lá, né, na Argentina, um médico cirurgião, estava acompanhando ele dentro de um procedimento, se não me engano, era uma mastectomia e tal. E ele, conversando com a gente, ele falou, sabe qual é a diferença do médico para Deus? Aí eu, não. Aí ele disse, porque Deus não opera. Então são esse tipo de diálogos que circulam dentro do nosso meio, mas o que eu quero dizer é que quando eu me formei em médico, eu entendi qual tipo de medicina que eu quero entregar. E foi nessa estrada que eu conheci o trabalho do Home Care, o trabalho que a Aline vem fazendo, e o que ela pensa sobre cuidado casou com o que eu também penso sobre tratar, sobre falar com as pessoas, sobre, né, entregar serviço de saúde. A gente tem a formação técnica de como fazer, mas muitas vezes essa entrega, essa oferta acaba sendo mecanizada e isso me ajudou a ter tido essas experiências, né, de uma medicina humanizada. E eu quero falar com você que às vezes está frustrado com o seu médico ou teve uma experiência ruim dentro de um consultório, de um PSF, ou até mesmo de um consultório de um grande hospital ou mesmo particular. Existem sim médicos que são humanizados, existem médicos que vão olhar para você não como um número de prontuário, mas vão olhar para você como um semelhante, como alguém que precisa dele, como alguém que precisa de ajuda. E a Baiana Home Care nasceu com essa genética, com esse DNA, de olhar para a pessoa, não só para ela, como se trata de um contexto familiar, existe o ambiente dele, existe quem está com ele, que são as pessoas que ele mais confia e ama, né? E ele próprio, o paciente que precisa da ajuda. Então, a Baiana Home Care hoje tem essa cara, né? A gente se apresenta mesmo como uma empresa que faz uma abordagem holística, levando em consideração esse tripé, né? Que é o paciente, o ambiente e a família dele. Uau, perfeito. Muito bom mesmo, porque, como a gente tá falando, é uma mudança de mentalidade, né? E fazer mudança de mentalidade, pessoal, é isso aí. É a gente perceber o quanto que a gente pode aprender. Porque, assim, independente da questão profissional de cada pessoa, a gente tem que analisar que ele é humano, né? Ele é um ser humano. E nem por tal pessoa achar que ele é ou que ele não é uma questão de conceito da própria pessoa, né? Então, assim, mas quando a gente pensa também em ser profissional e ofertar o melhor para o outro, é a questão também que, como você colocou aí, os valores e o que eu tenho de melhor para ofertar para essa pessoa que possa amenizar tal situações da vida dela. Então, tudo muda. Dentro disso aí, Aline, o que é que te remete no seu dia a dia, na sua vida?
o que você convive, o que é que você compartilha com colaboradores, com clientes, sociedade, vida. Complementando o que a Abimael trouxe, também trazendo um pouco da sua fala, eu acredito que você já deve ter sentido isso. Quando eu digo de desafio, realmente é muito desafio. Deixa eu virar aqui, peraí. Realmente são desafios porque ser um ponto fora da curva, estar fora da curva, lutar para entregar algo diferente, não é fácil. A gente precisa romper muitas barreiras e enfrentar muitas diferenças. Porque em todos os processos as pessoas estão envolvidas. Então, ok, a Aline é uma enfermeira que tem 11 anos de formação e tem uma visão, uma ideia da enfermagem, tanto a parte de gestão quanto a parte prática, assim. Mas e a pessoa que vai lá? Como é que a gente faz para multiplicar isso? Na verdade, ativar essa mentalidade também nessas pessoas. Então, implantar clima, trazer isso. O home care, por ser algo descentralizado, onde a gente não está ali igual no hospital, né? A gente não está dentro de um posto de enfermagem, a gente não está com o paciente, todo mundo, a equipe. Não, o paciente está no ambiente dele, na casa dele, com a família dele, com a realidade dele. E eu preciso de pessoas ali replicando as nossas raízes de princípios e valores. Então, a gente traz uma trajetória de uma empresa com raiz familiar. Então, a gente leva muito essa cultura de Deus, família, né? Deus, você, sua família e depois o trabalho. Então, a gente sempre comenta e conversa isso com o time. Você precisa dormir bem, você precisa comer bem, você precisa estar bem com sua família, você precisa estar feliz no que você faz aqui. Você precisa entender qual é o propósito e o fundamento disso. Porque quem nos busca está pedindo socorro. Quem nos busca está pedindo ajuda, está precisando de ajuda. Então, ou a gente tem essa compaixão e essa empatia, ou a coisa não vai acontecer. E aí o desafio de replicar isso e fazer com que culturalmente as pessoas entendam é o maior desafio. Não adianta, porque não vai estar a Aline em todas as casas, não vai ter a Abimael em todos os locais, e a gente luta para que realmente isso consiga ser disseminado e isso aconteça, né, da melhor forma. E aí a gente parte para o ponto principal, que é, para que tudo isso aconteça, para a gente enxergar isso dessa forma, tem que haver uma transformação interna primeiro. Não adianta. É como se você estivesse com a venda nos olhos. Então, para você ter isso enraizado, né? Quais são os meus princípios, os meus valores? O que é que eu não abro mão? Qual é o propósito disso aqui? Qual é a dor do meu cliente? O que é que eu preciso sanar nele? Como é que eu preciso do desenho do meu time? Né? É através disso. Então, para isso acontecer, tem que haver uma transformação interna primeiro. Então, a sua casa tem que estar organizada. Você tem que ser exemplo para você, né? Sua família tem que estar estruturada. Sua alimentação tem que também estar boa. Como é que você vai pregar para um time? Dormir bem, comer bem, para nos representar lá e cuidar bem do paciente, se a gente que no caso, nós somos os cabeças, não temos isso. Então, há uma cobrança muito grande. E a Abimael, por ter tido a experiência do futebol, que foi uma rotina muito de disciplina, de cumprimento. E começar e terminar, né? Dentro de casa, isso ajuda muito. Então, assim, a romper barreiras, a romper desafios, a acordar e fazer a meditação, a oração, toda a rotina de atividade física, alimentação saudável, as ativações, para que a gente consiga atrair essa energia para o nosso dia fluir. Claro. Então, como é que eu vou servir a alguém? Estou pronta para servir? O maior desafio do empreendedor hoje em dia é servir. A gente está aqui na Terra para isso. Eu estou aqui para isso. Então, é todo dia que eu converso com Deus. Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Eu estou aqui para servir. Eu quero servir exatamente a conexão. E aí vem os desafios, porque é exatamente isso. As pessoas muitas vezes não compreendem, não entendem, chegam lá e trazem outros problemas, outras cargas. Então, a gente faz muito esse trabalho de transformação de mentalidade em todos os nossos colaboradores. Sejam eles de base e sejam eles externos, exatamente para tentar trazer eles para uma realidade realmente de mentalidade de sucesso. O assunto tá tão bom que eu queria saber quantas pessoas tem vendo a gente agora. Vamos lá. Tá tendo muito rodízio, né? As pessoas estão trabalhando, com certeza. Aí tá tendo bastante rodízio. Mas tem um número aí de gente que tá no seu e no... Agora tem 5 no meu, no da Baiana não tá aparecendo. Porque assim o pessoal vai entrando, saindo, entrando e saindo. Maravilha. Mas isso é muito bom. Gente, eu acho que você trouxe uma coisa, Aline, que é a base para mim como profissional. E foi a base também para começar uma mudança na minha vida. Eu acho que se eu estou aqui hoje,
e vocês estão também aqui com meus convidados, porque em algum momento da minha vida eu busquei esse autoconhecimento e essa mudança. Aí a pessoa pode dizer assim, mudou, chegou no pico. Não, a vida é uma constante aprendizado. É sem fim, eu estou aqui para isso. Eu estou em uma vida, em um planeta, né, o planeta Terra, como a gente define o planeta Terra, com oportunidades diversas, com conhecimentos diversos. Aí eu vou contar uma história assim aqui para vocês, bem interessante. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e essa pessoa estava assim muito angustiada. Por quê? Porque ela como profissional, ou ele como profissional, para não dizer direito quem é a pessoa, né? Foi um ser humano, e devido às cobranças, e principalmente cobrança externa, cobrança do outro, e que fica parecendo que a pessoa não consegue fazer nada certo, está sempre fazendo e tá sempre com saldo negativo. Como, poxa, eu não estou dando conta. Eu tô fazendo, eu tô correndo. Atrás do rabo, a sensação E de estar não correndo saio atrás do rabo. lugar. Uhum. Aí eu falei assim, mas meu doce, meu amor, né? Meu filho, minha filha, vamos entender uma coisa. Aí eu falei assim pra pessoa, você sabe que é uma semente? Aí a pessoa assim, sim, uma semente. Porque semente, ela pode ser... É uma coisa indefinida, né? Uhum. Ela ainda não é uma planta. Ela ainda não está dando fruto. Ela é só uma semente. Está ali, é como se fosse no stand-by. Ela está ali quietinha, mas ainda não definiu nada da vida dela. E aí muitas pessoas passam por certas situações na vida porque muitas vezes ainda não conseguiu emergir no autoconhecimento. Não buscou esse aprendizado na vida delas. Dentro disso... tem uma história bem legal, que na instante eu falei da mitologia grega, que é a história de Core. Vocês já ouviram falar da história de Core? Não. Quem é ele? Ah, Ele ou ela? é ela! Lá vem mitologia grega. Mitologia grega. É tudo na nossa vida para a gente aprender e trazer essa analogia, essa correlação para a nossa vida. Vocês querem saber? Com certeza. Vocês têm interesse em querer saber um pouquinho sobre Core? Vamos lá. Ah, eu disse que tava aqui para aprender, então chegou o momento. Vamos lá. O que é Vamos ver. Falar sobre Core. Quem é Core na lista da Telemal, de qualquer outra coisa? Core, antes de eu falar de Core, eu tenho que lembrar de Zeus, né? Todo mundo já viu falar nos filmes, dentro da mitologia de Zeus. É o cara que comanda tudo. Zeus e Thor também eu conheço. Então, Zeus é o cara que comanda a porra toda, né? Então, vamos lá. E disse que Zeus estava lá de boa e, na maioria das vezes, disse que ele pega todo mundo, né? Sim. Ele é o pegador, pega todo mundo. Para não falar outra palavra, para não falar come todo mundo, mas tudo bem. Aí o que é que acontece? A mãe dele vendo isso, que depois eu vou dizer quem é a mãe dele, falou assim, não, eu tenho que conversar com meu filho, o meu filho tá pegando todo mundo, vai que ele pega uma DST, vai que ele tem algum problema. E aí, ela, para não conversar com ele diretamente, sabe o que fez? Se disfarçou da irmã dele, certo? Que foi lá e falou com ele como se fosse a irmã, disfarçada de irmã dele. Poxa, irmão, o que é que você tá fazendo? Você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo, tá certo isso? Ele ficou muito puto, né? Disse, porra, quem é essa pessoa para vir pra cá querer falar comigo desse jeito? E aí, sabe o que foi que ele fez? Depois que ela saiu, ela vai ver agora. Foi lá, estrupou essa pessoa, que era chamada Demétre. Era uma irmã virgem de Zeus, que foi estrupada por ele mesmo. Como ele já era o pegador, né? E aí, desse estupro surgiu quem? Na verdade, era a mãe. Disfarçada. Aham. Ela era a mãe que se disfarçou da irmã. A aparência. Então o estupro foi a mãe. Não, foi da irmã. Ah. Porque quando ele foi estrupar, ele estrupou a irmã, não foi a mãe. Porque a mãe não apareceu como ela. Ela apareceu, se disfarçou como fosse a irmã dele Sei. e foi lá e conversou. E na hora de que ele foi estrupar, ele estrupou a irmã. Sei. E aí, nesse estupro surgiu uma gravidez, que foi Core. Tá vendo? Pra eu falar de Core, eu tenho que falar o que foi que aconteceu. Até pra você entender. E o que é que Core fez depois? O que Core fez? Core não fazia nada, coitada.
Porque uma mãe que era estuprada, ela vai fazer o que com uma filha? Proteger o tempo inteiro, ó. Proteção. Até para sair, ela ir no jardim, ela ia acompanhada. Ela só andava com outras ninfas, só andava com virgens, né? E aí Zeus, de novo, intervindo na situação. Rapaz, não pode deixar não. Essa mulher maluca só tá protegendo a menina demais. Como é que essa menina vai fazer alguma coisa? Aí, sabe para quem ligou? Pegou o telefone, ligou para Hades. Eita, Hades também eu sei quem é. Sabe quem é? Você sabe quem é Hades? Aí ligou para Hades. Oi, irmão. Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá aí? Ah, aqui não... O que é que tem aqui? Aqui tá tranquilo. É, só chegando uns e outros, mas tá dando conta aqui, né? Tá um calorzinho danado, mas tá ótimo. Aí, eu tenho um serviço para você. Ah, pode falar. Quem é? Ah, rapaz, tu sabe aquela nossa irmã, Demétre? Ah, sei. Ah, a deusa da agricultura que comanda tudo aí, assim, em relação à plantação, a tudo? Sim. Lembra da filha dela, Core? Sim, sei. Aí, Hades já... Opa, ele já tinha um crunchzinho pra Core. Sei, eu tô precisando que ela seja sequestrada. Olha que eu tô contando isso tudo pra puxar o que vocês estavam falando, viu? A gente vai ligar isso aí, viu, pessoal? E aí foi o que aconteceu dentro disso. Ele, beleza, venha e sequestre essa menina, porque essa mãe não quer deixar essa menina crescer na vida. Não quer deixar ela aprender. Aí Zeus criou uma flor de narciso no jardim, bem no dia que Core saía para passear com as virgens. Demétre deixou ela fazer como ela sempre fez, e daí a pouco surgiu da terra aquela carruagem com cavalos pretos, com aquele cara forte, da barriga toda dividida, dos olhos verdes, do cabelo liso, e aí sequestrou Core no momento que ela estava olhando bestificada para ela mesma numa flor de narciso. E aí ele sequestrou Core e levou Core para o submundo. E nesse momento a mãe enlouqueceu, né? Imagine, cadê minha filha? Cadê minha filha? Rodava os 4 cantos do planeta. Como ela não achou a filha, ela fez o seguinte. Ela disse assim, eu vou secar essa porra toda aqui agora, vai morrer todo mundo. Ou minha filha aparece ou eu vou acabar com esse planeta. E aí foi o que ela começou a fazer. E aí começou a morrer gente, começou a morrer planta, morrer a plantação, tudo, porque ela que comandava a parte toda da agricultura. E aí, de novo, Zeus bateu o telefone para Hades. Irmão, acho que a gente vai ter que abortar o processo aí, aquilo que a gente tinha acertado. Mas, rapaz, por quê? Ele lá pegando Core todo dia, né? Que nem Hipoglós dava jeito naquela situação. Deu risada ali. Tá chata a história? Tá não, tô preocupada com o nosso público aí que tá assistindo. De dizer assim, nossa, é o que vocês estão falando? Gente, isso tudo é pra gente chegar em um ponto de que eles estavam falando. E falou assim, devolve essa menina, porque a mãe tá louca que vai matar todo mundo. Aí ele fala, não é assim não. E aí tiveram que falar para ela que Core estava no submundo. Uhum. E dentro disso aí, ela mandou a mensagem, que foi Hermes, dizer para Core que já não era mais Core. A partir do momento que ela submergiu, ela foi para o submundo, ela começou a ter uma mudança na vida dela. Ela já deixou de ser Core e passou a ser Perséfone. E nesse momento que ela virou Perséfone, ela já passou a ter uma identidade. Ela passou a já ser alguém nesse momento. E ela já, quando o Hermes chegou com a mensagem dizendo, e aí, eu tô com a mensagem aqui da sua mãe, que tá lá desesperada, e falou que é pra você voltar. Ela, eu vou deixar esse pão, ou esse lá o que ela queria achar de Hades, aqui. Aí falou assim, não é pra você comer nada aqui do submundo, porque se você comer, você vai ficar aqui pro resto da vida. E aí vem Hades com um monte de caroço de romãs, e assim, toma meu favo de mel, coma. E ela deu uma comida nas romãs, mas só comeu um terço das romãs. E aí muita gente faz isso, né? Ela tem que passar um terço no submundo e um terço na vida aqui fora no planeta. E ela teve que voltar. E mais interessante ainda, que essa história pode continuar, ela veio gestando um filho, que eu não posso contar agora quem é essa pessoa, viu? Uau, para o próximo capítulo. Ela já veio gestando um filho. Isso vai ser para o próximo podcast, outra live.
podcast vai virar uma minissérie. Uma minissérie. Esse podcast, agora podcast minissérie. Maravilha. Core, que não era mais Interessante. Core, ela virou Perséfone, ela já voltou do submundo, gestando um filho, que é interessante pra Bahia. Nossa, você vai entender porque a Bahia muitas vezes é do jeito que a gente imagina. Aí vamos lá, pra que vocês dois estão quietinhos aí, mas agora a gente vai começar a falar. Ouvindo sua história. Olha que legal. Aí eu digo assim, na vida, Aline, quantas vezes tem muitas pessoas aí que são sementes? Aí você fala assim, por que semente? Porque que semente não tem identidade. A pessoa não sabe quem ela é. A pessoa não sabe nada. E a gente percebe que quando o core ela descer ao submundo, significa que a semente ela tem aquela casca e ali dentro tem um embrião. A partir do momento que a gente bota na terra, ela não cresce para cima. A semente ela cresce para baixo, ela cria raiz, faz a sua coifa, para depois ela ressurgir como uma planta, como um ser vivo e dar fruto. E assim, muitas vezes a gente precisa fazer isso. E foi a conversa que eu estava tendo com a pessoa ontem à noite, dizendo para ela que assim, será que você não está sendo semente? Você não precisa fazer esse autodescobrimento, buscar o autoconhecimento, que talvez você não sofresse tanto com a opinião alheia, você não sofresse tanto porque o outro está te cobrando, porque o outro está te dizendo que você não está fazendo o seu trabalho bem feito, e você não está com essa dor no seu peito. Tem aquele ditado, né, que o mundo só vai mudar se você mudar. Não adianta a gente, às vezes, achar, né, ter essa dificuldade da autorresponsabilidade e muitas vezes achar que o problema está nas coisas, está nas pessoas e tal. E não, é a lente que a gente está enxergando. Na verdade, não existe certo e errado. Exato, é só conceito, como você né? Exatamente, como você está enxergando. E muitas vezes um ajuste pequeno de uma peça faz toda a mudança. E aí você vê diferente e consegue modificar todo o seu meio naturalmente. Eu entendo sobre autoconhecimento. Só um momentinho, gostaram da história? Maravilha. E vocês aí gostaram da história? Tava ele falando o nome das pessoas e eu tentando desenhar o rosto na minha mente. Nos Zeus a gente sabe quem que é, mais ou menos a aparência parecida com Jesus, do cabelão ali, o olho aceso e tal. Mas Dimitri e Core não, eu tava tentando desenhar Demetri. E sobre essa questão de se autoconhecer, é o desafio diário de todo mundo, porque desde a infância a gente é meio que induzido naturalmente primeiro pelos nossos pais, depois pelo ambiente escolar, a corresponder a um modelo de pensamento, a um modelo de visão. A todos os pés da vida, né? Poxa, o exercício que deveria ser feito era de entender essa pessoa, de entender essa criança. É um exercício que muitos dos pais hoje não sabem, por N razões, mas quando a gente vai crescendo, a gente vai fazendo coisas para agradar a eles. Aí... Que são nossos deuses, né? Nossos amores. Exato. E instala um chip na gente de que temos que agradar. Temos que fazer para agradar. E deixamos o outro, não nós mesmos, e deixamos de nos perceber para a gente ter identidade, para a gente se autorreconhecer e saber por que estamos, onde estamos e para onde vamos, e não ser semente, né? E trazendo para o ambiente. Pode até ser semente, agora você precisa fazer com que essa semente germine. Trazendo isso para o ambiente corporativo, nós como líderes, né, de um modelo de negócio, precisamos ter essa sabedoria de entender essas sementinhas, essas pessoas, quais são as diferenças entre elas, quais são os potenciais que elas têm, o que é que a gente pode explorar nelas. De repente a gente vê tanto a pessoa certa no lugar errado. Perfeito. Dentro da realidade de quem nos procura, quando a gente traz a dor, são pessoas também que trazem uma história, né, de referência paterna, materna, de muitas vezes crenças, de traumas, de culpas. E nós, como líderes e o time todo, precisa estar com a antena ligada para absorver isso. Então, a gente não vende produto ali, uma roupa, uma peça, um aparelho ali físico, um objeto. A gente está trabalhando com o ser humano. Além a gente fala, é saúde. É saúde, mas a saúde é o ponto direto ali, mas por trás daquilo tudo tem muita coisa envolvida. Então, muita emoção, muita história. É muito gratificante poder ir a uma residência e compartilhar isso. Então, o que eu faço lá, muitas vezes, e o time, né, as minhas enfermeiras e tal, a gente
faz muito mais uma abordagem histórica da pessoa para entender essas sementinhas, essas dores, esses problemas. E a parte clínica do paciente é um complemento. Mas muito mais importante é a gente entender isso. Quem é essa pessoa? O que é que ela está precisando? Qual é a necessidade que precisa ser solucionada? O que é que a gente pode, neste momento, trazer? E assim como é difícil a gente se autoconhecer, o outro também tem essa dificuldade de se conhecer e a gente entender a nós mesmos e ainda entender o outro é mais desafiador ainda. Então, realmente, você tem que estar numa busca constante. Constante, é uma roda gigante, né? É contínuo ali. Na verdade, não é uma roda gigante, porque quando você faz a plasticidade neural, você não desce mais. Você não consegue mais voltar. Não vai retroceder. Não retrocede, é dali pra frente. Então, na verdade, é uma escada, né? Não é... Talvez a gente esteja falando de coisas aqui, Jultânio e Aline, para pessoas que estão vendo ou ouvindo, e elas possam estar construindo uma sensação de que a mentalidade de sucesso é algo fácil, ou é algo que as pessoas já nascem, ou é algo que se aprende na escola, que na realidade ter uma mentalidade de sucesso se trata de um estilo de comportamento, de um viés comportamental. Isso é treinado. Ter sucesso é uma pessoa que se expõe a viver processos de autoconhecimento, que eu acho que é o mais importante, e depois os processos que a gente enfrenta naturalmente à medida que a gente vai amadurecendo. Quando somos crianças, temos aqueles processos de criança de se perceber, às vezes, quando nasce pelo no sovaco, quando a voz começa a se engrossar, quando você aprende a se tocar, e depois quando você começa a ter interesse pelo sexo oposto. E isso são percepções que são processos que naturalmente a gente vai vivendo, e isso vai dando chaves para que a gente vá construindo uma mentalidade de sucesso. Mas quando a gente chega numa fase adulto e não tivemos essa percepção, ou esse nível, ou essa educação, essa estrada, né, não tivemos um guia para poder perceber isso, que para mim hoje é o que vai construir pessoas de sucesso. Na fase adulta, a gente vem cheio de vícios, cheio de falhas, cheio de cópias. A gente vem cheio de Ctrl-C e Ctrl-V mental, porque a gente quer ser aceito e acaba, talvez as pessoas que estão ouvindo agora estão achando, eu tenho mentalidade de sucesso? Sim, você tem mentalidade de sucesso, só que tem coisas que você só vai precisar conectar para você fazer isso de forma consciente, tá? Você tá hoje vendo dentro do seu carro, ou até em casa, deitado. Se você fazer uma retrospectiva do que você viveu hoje, você vai ter vários pontos que você teve resultados e onde você aprendeu, e resultados onde você pode comemorar. Até no estado de luto você cresce, até no momento de perda, uma perda dolorosa, você tem ali ferramentas e tem coisas para se alimentar e começa a construir, e viver processos de construção, de treinamento para ter a mentalidade de sucesso. E às vezes não, nós somos treinados a querer ter as coisas prontas, ou querer resolver grandes problemas, ignorando o óbvio, ignorando aquele 1% que a gente consegue fazer. Como é que pode acordar e dar um bom dia para o dia, dar um bom dia para o sol? Aquilo vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Você dá um bom dia para quem você dorme ao lado, dá um bom dia para um familiar que você já encontrou ali na sala, na cozinha. Enfim, depois você vai chegar no seu ambiente de trabalho. As pessoas às vezes arrumam um trabalho achando que vão resolver problemas emocionais. E é totalmente ao contrário. Você tem que resolver os problemas emocionais para você ser você dentro do seu ambiente de trabalho, né? E por aí a gente vai construindo. Pode terminar. Só para concluir, a gente vai construindo pessoas com mentalidade de sucesso que vão ajudar pessoas a terem mentalidade de sucesso, e vai virar uma cadeia, um exército de pessoas saudáveis emocionalmente, né? E por aí vai ser só saldo, né? Saldo positivo que a gente vai colecionando. Perfeito. E o que é esse sucesso, na verdade? Eu vou até fazer essa provocação. Quem é que julga o que é o que não é? Junta, que traz esse viés aí de coaching, né? De estudo da mentalidade humana mesmo, e do comportamento humano. Eu enxergo o sucesso, na verdade, nem como uma meta. Eu acredito que o sucesso ele é um resultado. Ele vai vir naturalmente. E eu acredito também que ele é muito relativo. Cada coraçãozinho, cada sentimento, cada desejo... muito, porque a sociedade impõe muito, né? Uma rotina para você ter sucesso. Então, você tem que fazer isso, a mulher tem que ser isso, o homem tem que ser assim, essa. Mas aí a pessoa nem sabe. É isso mesmo que eu quero.
O que é isso? O que realmente é esse sucesso? O que realmente é essa mentalidade de sucesso? Compartilha um pouquinho com a gente aí, Ju, pra você que Uau. traz O que é sucesso e quem diz que é e que não é sucesso. Perfeito. Então é isso, pessoal. Quando a gente fala de sucesso, é maravilha. Eu vou trazer uma outra história. Eu adoro contar histórias, viu? Muito bom. Então, assim, se vocês não sabiam isso de mim, eu vou começar a saber agora porque eu gosto. E trazendo de uma outra conversa que eu tive ontem foi com duas mulheres, né? Então, eu conversando com uma mulher ontem, uma moça, uma jovem, e ela um pouco introspectiva, né? A partir do momento que eu comecei a conversar, ela estava preocupada porque ela está no emprego e que um colega ajudou com que ela pudesse estar naquele local. E depois eu vou traduzir com as próprias palavras dela o que ela estava me falando. E eu só analisando ela como profissional e como um ser humano ali na minha frente que eu também podia ajudar. E ela dizendo que estava preocupada, que talvez não pudesse permanecer naquele processo que ela estava vindo de aprendizado, entre outras coisas, porque se ela fosse perder o emprego, ela não ia ter dinheiro nem para o transporte, então ela ia abortar tudo. Aí eu parei para analisar e conversando com ela, eu digo, mas será que você não está tendo só um foco? Ele diz assim, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa jovem, capaz. Por que você acha que você não pode conseguir outra coisa? Aí eu fiz uma outra pergunta para ela. Você acha que para ganhar dinheiro é só trabalhar para alguém? Aí ela ficou assim e trazendo coisa. Aí, olha qual era o foco dela, viu, pessoal? Para vocês não fazerem isso também na vida de vocês. O foco dela era falar do colega que ajudou ela a ter um emprego. E ela trabalhava em um local que não ganhava um salário mínimo, menos de um salário mínimo, e ela achava que estava bom ali e que ela poderia continuar. Era aquilo ali, ponto. Isso. Só que ele chamou ela para ganhar um salário mínimo de carteira assinada, só que já vai fazer 3 meses e corre o risco de, nesse momento, a licitação não dar certo e eles terem que sair. E ele me fudeu, ele fez isso comigo. Eu digo, será ao invés de você pensar isso do seu colega, você não poderia pensar que ele te deu uma oportunidade, que ele te trouxe para conhecer outras pessoas, ver outras possibilidades? Então é isso, a gente acaba enxergando na vida o que a gente quer. E muitas vezes a pessoa está com uma dor e quer fazer dessa dor uma dor de estimação. Não tem necessidade. Abra seu horizonte, vê as possibilidades, vê outras coisas que você tem para fazer. E ela só reclamava, só reclamava. Se a gente for analisar da primeira história que eu falei também, a pessoa também só estava reclamando, reclamando, sendo uma semente que precisa descer ou entrar nela, no seu inconsciente, e buscar realmente quem tem lá dentro. E quando eu contei isso também para falar sobre a história de sucesso. Então, quando eu falo assim, mentalidade de sucesso, é você mudar a forma que está vendo. Porque ao invés de eu focar no que está me prejudicando, no que está me fazendo atrasar, será que aquilo realmente é para poder me atrasar? Ou fazer com que eu saia daquilo ali e vá para um outro patamar que com certeza vai ser bem melhor, fazer novas conexões, conhecer novas pessoas. Frequentar outros ambientes. Mas a pessoa não acha que para ela é daquele jeito. Mais uma outra coisa. Já pensou que eu vou dizer que você é uma deusa, você é um deus e eu sou um deus. Só que nós somos deuses, sabe de quem? Das vacas. Nós somos um deus das vacas. Um exemplo. Aí, já pensou a gente vendo uma vaquinha fazendo uma oração? Aí ela lá, ajoelhada, pense também junto comigo. Ela falando, meu Deus das vacas, para que curralzinho eu vou? Eu vou pro curralzinho das vacas malhadas? Eu vou pro curralzinho das vacas brancas ou das vacas pretas? O que é que a gente falaria para essa vaquinha? Assim, meu amor, minha filha de Barrabás, se tu for pra vaquinha, pra branca, pra preta, pra qualquer outra coisa, você não vai deixar de ser vaca. O importante não é você querer ir para qual curral você quer ir. Ser quem você é. Né? É isso. Seja quem você é. Vá para qualquer curral, que basta. Você, se for para curral A, para curral B, você não vai mudar. Você é simplesmente uma vaca. Seja vaca. Isso mesmo. Seja vaca. Então, assim, o ser humano, Aline e Abimael,
muitas vezes eles não querem viver o que a vida realmente está trazendo e ofertando. Prefere ficar chorando suas pitangas, se achar como vítima, porque é como você falou mais cedo, é o que é o que a gente aprende desde pequeno, né? Assim, o nosso núcleo familiar muitas vezes tem muito desses padrões Uhum. e a gente tende a estar repetindo e não percebe o quanto que eu posso fazer essa mudança e Uhum. de repente ser eu mesmo. Você não vê dentro da natureza o leão querendo ser uma águia. Leão vai ser leão. Não é isso? Uhum. Não, não sou leão. Eu vou comer grama porque eu sou um leão vegano. Não posso comer a zebra. Uhum. Não, o leão vai ser leão, irmão, do início ao fim da vida Uhum. dele. Então, assim, por que você não pode ser humano? Agora, entendendo a sua mentalidade para você chegar ao sucesso, ao invés de você focar no que está dando errado na sua vida, mentalize o que pode estar dando certo na sua vida. Isso é quântico, né? Na verdade, Quântico. na verdade a física quântica comprova o poder que a energia tem, que o pensamento tem, que o que você verbaliza tem, o poder da língua, o que é que seu coração tá cheio. Então, quanto mais você mentaliza, imagina, traz isso com muita força e muita verdade, que tem muita gente que chama de fé, o poder que isso tem de se materializar, de se transformar em realidade, de ser algo realmente que é bem possível de acontecer. E eu digo isso sempre, né? Então já fica uma mensagem aí para as pessoas que estão nos ouvindo. O mesmo Deus que bate no meu coração, bate no seu, bate no de Abimael, bate no de Jitânio, bate no de Kevin, bate em todo mundo. Então, e é bíblico. Deus nos fez como imagem e semelhança para que a gente venha para ter vida em abundância. Então, aceitar o muito pouco e acreditar que isso é suficiente, é o máximo que você pode chegar, não é isso. Né? A prosperidade em Deus, em Cristo, ela é plena. Então, ela é leve, ela é confortável, ela é agradável. Sabendo que não vai ser fácil, né? Ser uma boa mãe não é fácil, ser uma boa esposa não é fácil, ser uma boa empreendedora não é fácil, ser uma boa amiga não é fácil. Ser bom nas coisas rende realmente trabalho, rende energia, rende performance, rende desejo de fazer com que as coisas fiquem melhores. Então, vocês só vão conseguir realmente subir, apesar de ser difícil mesmo, se esforçando. Vencendo todos os desafios, todos os dias, e não deixar o cérebro condicionar, porque a ideia é ficar na zona de conforto, né? É mexer mesmo, é acreditar que tudo que está acontecendo na sua vida é para o bem, para o melhor. Então, a porta está fechando, 2, 3 vão se abrir, e vai vir outra melhor, e vamos para cima, e vamos vencer. De forma natural. Persistir, acreditando que o melhor está... E mentalizando sempre, exatamente, coisas positivas, mentalizando sempre o sucesso. Então, eu acho que isso é muito forte, muito profundo. E falar assim é fácil. Viver isso não é tão simples assim. Uhum. E multiplicar isso para as pessoas. E isso está enraizado em todas as coisas que você faz. Eu acho que é interessante. Depois eu acho que você já estava querendo falar. Quer falar alguma coisa? Não, pode seguir. Eu quero falar, mas pode seguir. Não, tranquilo. É rapidinho. É igual dizer bem aqui, Abimael e Aline. Esse meu podcast... eu trago no intuito esse quadro falando sobre mentalidade de sucesso. E aproveitando também, pessoal, eu tenho um quadro também numa TV aberta, que é a TV Quirimuré, que é o canal 10.3, que já aproveito também, convido vocês, se vocês tiverem interesse. E meu quadro também lá é falar sobre mentalidade de sucesso. A gente passa, que é do programa de Rita Brandão, que passa no Paladar. E eu tenho um quadro de 15 minutos onde eu falo também sobre mentalidade de sucesso, porque o meu objetivo é chegar até o coração de cada um de vocês e a gente fazer essa mudança de mentalidade aqui na Bahia. Na Bahia, no Brasil e no mundo. Né? Muito bem, muito bem. É isso mesmo. Esse é o objetivo, porque assim, é todo mundo que vai ter uma mentalidade de sucesso? Não, do que eu quero falar. Tudo que a gente está falando aqui é para todo mundo? Não, são para as pessoas que elas querem fazer mudanças, estão dispostas. Diz assim, eu quero viver o processo, eu quero viver a jornada, eu não estou satisfeito com a minha vida do jeito que está, e eu quero aprender algo, eu quero me permitir. Ao invés de ficar ali achando que está tudo muito bem, diz assim, eu posso mais, eu posso muito mais. Né? Uhum. E porque tem hora que a gente vê, Abimael e Aline, uma pessoa, por exemplo, tem pessoas que vivem na rua, elas não vivem na rua,
são mendigas, são pessoas que estão ali mendigando algo, uma comida, não tem um alimento ou qualquer outra coisa. Mas será que se a gente pega essas pessoas, desse uma casa para elas e falasse, ó, você vai arrumar um trabalho, você vai começar a trabalhar num local, vai ganhar tanto, será que elas queriam? Não, muitos não vão querer porque foram condicionadas e acreditam que ali é o ambiente delas e é ali que ela está enraizada. Nem consegue. Aí se a gente for analisar que existe algo mais profundo do que a gente Isso, imagina. mental. Deixa eu perguntar uma coisa. Se a gente pegasse, não um morador de rua, e ao invés de a gente mapeasse 12 moradores de rua e fizesse essa mesma proposta. Olha, vocês vão arrumar um emprego, vai trabalhar assim, vai ganhar tanto e vocês vão morar aqui. Vocês e a família de vocês. Quantos desses 12 ficariam? É uma pergunta que a gente faz pelo seguinte, a mentalidade de sucesso, como o Jotânio muito bem falou, é de alguém que está disposto, está disponível, porque vai ser esforço, você vai gastar energia, vai queimar gordura, vai suar pra caramba. E o que eu quero dizer é o seguinte, Jesus para mim foi o ser que pisou na terra com a maior poder que uma figura humana poderia reunir em um só corpo. Ele para mim ensina bastante, e um dos ensinamentos que ele me ensinou, e eu vou contar essa história que talvez você se identifique bastante com o que eu vou dizer. Jesus escolheu, né, 12 seres humanos, igual a mim e a você, escolheu. Vem cá você, e a maioria é tudo perdido, nenhum deles tinha mentalidade de sucesso, nenhum. A maioria aloprado, a maioria. Era, realmente. Tinha um médico zureta, beleza, Lucas. Ele escolheu esses 12 e entre esses 12 tinha Judas, né? E para mim, eu consegui tirar muita lição do que Judas fez, do que Judas teve. Uma das principais é a seguinte, Jesus falou para todos eles, com o mesmo tom, não teve reuniões particulares, falou para todo mundo. Talvez ele tivesse tido ali algum momento, com um ou com outro, principalmente com Pedro, que era o mais chegado. Mas ele viveu, esses 12 tiveram experiências com Cristo, viveram o dia a dia dele, levantando, acordando, comendo, viajando, passando aperto, perseguição e tudo. Todos eles viram o comportamento de Jesus, viram o que Jesus fez, viram o que ele falava, viram como ele fazia, como não fazia. E Judas foi o único que se corrompeu. Judas foi o único. Vamos imaginar que todos os 11 desenvolveram a mentalidade de sucesso através dos ensinamentos de Cristo e do Evangelho, e Judas não. Judas não estava disposto, né? E se a gente for falar de taxa de conversão aí, tipo, 95% Jesus conseguiu converter, e Judas não significa que não é para todo mundo. Mentalidade de sucesso não é para todo mundo, porque vai precisar de coração humilde, de um coração disponível. E para se reconhecer, para começar a entrar nessa estrada de crescer, de se desenvolver, a gente tem que se autoconhecer, voltando ao exemplo do leão, ao exemplo da planta, que são coisas da criação. O leão é uma criação, a planta é uma criação, nós somos uma criação e nós correspondemos a um Criador. Nós somos a natureza, respondemos a uma identidade natural. A flor, quando nasce, a Aline falou isso para mim ontem, uma flor, quando está junto de outra flor, elas se ajudam, elas se fortalecem, ela enriquece o solo. E a flor e uma rosa do lado de uma outra rosa, elas não competem entre si. Ela só quer ser rosa e a outra só quer ser rosa. Perfeito. E o perfume vai ser igual. Perfeito. O leão, a mesma coisa, ainda que ele esteja ferido, ainda que o leão esteja fudido, sem leoa, sem ninguém, num deserto, ele não vai comer capim. Não. Ele não vai comer fruta, ele vai comer carne. Exato. Ele morre. Ele morre leão. Morre leão. Ele morre leão, ele não vai adaptar. Então, o convite que eu faço a vocês, você tem respostas dentro de você, você tem recursos naturais dentro de você, você só precisa de incentivo e de estímulo. Quais são as três formas de estimular? As três formas que uma pessoa toma uma decisão rápida. É por trauma, geralmente experiências pesadas e negativas, não necessariamente nessa ordem, né? Por método ou por decisão. Né? A decisão é mais difícil de fazer porque é tudo comigo.
Enfim, então estou convidando vocês que estão ouvindo esse podcast e acompanhem os outros episódios também, para que vocês ativem os recursos naturais de vocês e responda à natureza que já está tatuada, né? Intrínseca. Já está, exatamente. E ouça os conselhos e os direcionamentos que o Espírito Santo, que Deus, que é a energia maior, né, a inteligência superior, faz, porque nada mais nada menos que é ele que domina também nossa mente. E a gente tem o yin yang, né, o bem e o mal, aquela voz que está ali te estimulando para o negativo, mas a gente traz, não é isso, eu acredito. Tem uma amiga minha que fala que é a franga. Quando ela tá se enfraquecendo, a franga tá falando que eu não vou conseguir, que não vai dar certo. Eu disse, mata essa franga! Pisa na cabeça dessa franga, você vai conseguir sim. É difícil, assim, a gente pensa, a mente tem essa tendência a pensar coisas negativas, a imaginar que não vai acontecer, que não vai dar certo. E quando a gente está disposto e disponível a ouvir com sensibilidade ao que o Espírito tem a nos dizer, as coisas fluem. E trazendo exatamente isso, que nasceu a ideia, né, que é o motivo principal de falar de mentalidade, de transbordar isso para as pessoas, para a comunidade, para os pacientes, para as famílias, para todas as pessoas. O Espírito Santo nos conduziu em, poxa, a gente tem tanto conhecimento guardado que a gente pode ajudar pessoas. Às vezes um toque sutil de uma informação que pode transformar quem tem aquele pai, aquela mãe que precisa de ajuda, quem tem aquele filho especial. E nasceu a ideia da gente fazer o Baiana Podcast, né? Então a gente já vem de primeira mão aqui, no JP Podcast, trazer essa notícia para vocês. Com essa intenção notícia mesmo bombástica de ajudar as pessoas em informações úteis para a vida delas. Então, a gente às vezes está com uma pessoa em casa que está engasgando, pode estar evoluindo para um quadro de disfagia e a esposa ou a filha não sabe, acha que é isso mesmo, porque ele está com dificuldade, porque ele está envelhecendo. Assim como outras transformações que já vem de estudos científicos comprovando de regressões de doenças crônicas. Então, a gente tem um time aí de médicos, de profissionais, especialistas que podem agregar muito com a gente. Porque a gente começou gravando vídeos curtos, disseminando conteúdos de prevenção de queda, de conteúdos relevantes. E a gente, poxa, é tão curto o período para falar de um assunto tão interessante, tão que pode ajudar tanto. Por que não a gente transbordar nisso? Então, nasceu essa ideia de gravar esses podcasts com esses profissionais, esses especialistas, para a gente discutir temas legais e compartilhar exatamente com outras pessoas, outros pacientes também, e trazerem as experiências que eles têm para exatamente ajudar, né? E ajudar. A gente vai trazer pacientes que vão poder ajudar outros pacientes, inclusive contando as experiências, contando como pode solucionar. Profissionais. Indicações, enfim. A ideia mesmo é ampliar, alcançar mais pessoas com aquilo que a gente pode, né? Sim, mas espera aí, eu quero saber como é o nome do podcast. Baiana Podcast. Vai ser? Baiana Homecast. Baiana Homecast. Exatamente. Entrou o home que não tinha, mas legal. Uhul! Comemorar, ainda tem que comemorar as conquistas. Claro. Maravilha. Breve já tem edição pra Vai vocês. ser Então é show. por isso, pessoal, que a gente já aproveitou para fazer esse podcast. Né? Eles estão aqui com meus convidados, e é para dizer assim, essa grande mudança de mentalidade que não vem da agora também, né, pessoal? É verdade. E chegar também até as famílias, chegar até a população de Salvador, até ao estado de Salvador, ao Brasil, ao mundo, por que não? E principalmente, quem é que não tem uma família? Quem é que não tem um paciente? Né? E quando chegar, principalmente para falar de atendimento, de home care, atendimento em casa, nossa, vai falar com quem? A Baiana Homecast, né? Baiana Homecare, que vai ter o podcast. Exatamente. Baiana Homecast. Pronto, já pegou. Então assim, e aí já sabe quando é que vai fazer esse primeiro podcast? A gente já tem planos o pessoal aí já ficar esperando. Próxima semana já iniciar todos os preparativos para próxima semana, né? No máximo 15 dias a gente já tá ao vivo aí transmitindo. Vai estar disponível em todas as nossas plataformas, então Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. Então fiquem ligadinhos aí que vai vir muita coisa legal. E assim, todos os aspectos. A gente vai falar de tratativa técnica, para os profissionais entenderem como é importante eles terem esse olhar e esse viés para fazer a diferença no mercado de trabalho, para entregar uma assistência de maior qualidade, e também numa linguagem mais
digamos que popular, mais leiga, no sentido de que fazer pessoas que não tiveram esse conhecimento ver sinais de relevância que fazem diferença e tome as providências rápidas. Porque muitas vezes, na verdade não muitas vezes, mas sempre, o corpo fala, o corpo dá sinais. Né? A gente, Pra isso você falar enfermeiro comigo aqui, ó. sabe, pois é. Analista de perfil comportamental Pois é. e corporal, como é que é? Então, tá falando e às vezes o familiar não tá percebendo. E quando acontece o problema, já a bomba já estourou. Então, não conseguiu, muitas vezes, na prevenção ali, prevenir da forma mais adequada. Então, a ideia... Perfeito. Então E sejam é bem-vindos, isso, estamos muito sucesso. felizes com E isso. que isso aí é perfeito, que possa abrir várias portas e vocês adentrarem várias Sim, residências, várias casas com informações e com serviço também, né? Exatamente. Isso é muito bom. A ideia é que a gente crie, de fato, um ambiente familiar para que o conteúdo possa ser acessível a todos, né? A gente pode trazer, não, nós iremos trazer convidados profissionais da saúde, né, profissionais de outras áreas, e também vamos trazer, como eu mencionei, pacientes ou pessoas comuns que possam também agregar, pessoas comuns que eu digo que não estão vinculadas diretamente à saúde, né, e que seja criado um ambiente e a mensagem possa, de fato, atingir, possa seguir seu fluxo e alcançar pessoas. Perfeito. Pode falar. Mandar um beijo e agradecer a presença dos nossos ouvintes aqui, se é isso que chamam. Acho que nem é ouvinte, né? Das nossas pessoas do coração aqui. Raquel, da Atitude, que nos dá um apoio muito grande. Nossa mentora aí de empresa. Andréa, meu amor, um beijo. Nossa psicóloga Marísia também, que trabalha com a gente lá. Marília, que me acompanha desde a época da música. Também tá aqui marcando presença. Uau, o pessoal Todo quer mundo saber aqui no aí JP agora. Podcast. Agradecer muito a Deus por ter nos trazido até aqui, a este lugar. Não terminou ainda não, viu, pessoal? Foi uma conexão muito boa e a gente está muito feliz e grato a Deus, a você, a todo mundo que também nos dá essa força e que a gente possa realmente, de verdade, contribuir. A única intenção desse processo é transformar e contribuir com as pessoas, com as vidas e fazer a diferença. Legal. Porque passa tão rápido Isso é essa muito vida, bom. né? Abimael, logo mais cedo, ele trouxe um assunto bem legal, que é quando a gente fala sobre família, né? Aí eu digo uma coisa assim para você. A gente percebe que as pessoas, para você fazer medicina, ela fazer enfermagem, eu também fazer enfermagem e todos os meus outros cursos, a gente estudou. A gente teve que ir para faculdade, universidade, tem que ir em algum lugar para a gente fazer um curso de uma grade ou de alguém que realmente já passou por alguma experiência ou tem como ajudar. Aí a gente percebe que os pais, hoje as pessoas... Vou começar primeiro. As pessoas estão, uma moça e um rapaz, 2 jovens, aí se conhecem, aí se apaixonam, que depois a gente pode até abordar, porque essa questão dessa paixão, né? Porque tudo tem um significado também. Né? A atração, né? Na verdade, se atraíram por coisas parecidas. Por quê? Porque tem a gente, segundo o Jung, por exemplo, a gente trabalha muito na questão da projeção. Então, assim, quando a pessoa, um homem ou mulher se apaixonam, 2 pessoas se apaixonam, aí ela está se apaixonando pela outra, porque existe algo ali que está em mim, mas eu não vejo, mas eu projeto no outro, certo? E aí a gente acha que completa, aí chega um momento depois assim, a paixão acabou. A paixão acabou porque você percebeu que o outro não era você. Você viu que o outro é o outro, com seus defeitos, com seus acertos. E aí eu quero chegar num ponto. Casaram, mas não fizeram nenhum curso. Então, assim, será que é necessário a gente casar sem fazer nenhum curso? Eu falar assim, o que foi de hoje para trás é uma coisa. Daqui para frente, você que está nos escutando, diz assim, eu vou casar. Qual o curso que eu preciso fazer? O que é que eu preciso aprender como homem, como mulher? De repente, quais são as minhas atitudes que eu preciso estar fazendo? Será que eu vou adentrar muito a questão do meu marido? Eu vou adentrar muito a questão da minha esposa? Ou eu vou deixar na ausência para que outras pessoas possam entrar, para que ela tome conta, para que ele possa tomar conta? E aí, quando a gente vê as coisas não estão se encaixando e o relacionamento começa a desmoronar. Porque não teve uma orientação. Vocês concordam? Com certeza. A mesma coisa é a situação de ter filhos.
As pessoas querem ter filhos e quer deixar para criar os filhos pelas experiências que tiveram do passado, de papai e de mamãe, o que a sociedade oferta. E a gente percebe, como você falou, são vícios, são padrões, são crenças, as quais a gente já foi feito Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, e a gente vai repetindo os padrões os quais a gente acha certo os nossos próprios conceitos dos nossos filhos. Tá certo, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Não pode, certo? E aí a gente vai se tornar aquele adulto que vai crescer, que vai criar um relacionamento, vai casar, vai ter filho, e a gente vê que isso se torna uma coisa constante ali na vida de muitos seres humanos. Então, assim, pessoal, para quem for casar, pense nisso, assim, qual o curso que eu preciso fazer para eu casar e saber como trabalhar isso, a energia masculina, a energia feminina, o que a mulher pode fazer, o que a homem pode fazer, né? Os dois se completam, como é que faz, para não chegar lá na frente, achar que meu príncipe virou um sapo. A minha princesa... Alinhamento de expectativa, Exatamente. na verdade, né? Às vezes o que um quer não é o que o outro quer. Exato. E aí a frustração, Exato. a decepção, porque você esperava muito do outro e o outro não está te ofertando da forma que você imaginava. A mesma coisa é a criação dos filhos. Se a gente começa a trabalhar essa criação dos filhos, entendendo que a lei 9394, que é a lei da educação, diz que 70% da responsabilidade da educação de uma criança é ação dos pais. Só que ultimamente os pais botaram na cabeça que quer botar a criança na escola o dia inteiro, na creche o dia inteiro, bota de manhã, às 7 da manhã, quer pegar às 5 da tarde, achando que alguém vai resolver. A escola vai educar. Vai educar. A escola não tem que educar o seu filho. Quem tem que educar o seu filho é você, dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores familiares. Mas para isso, quem tem que mudar? Se eu quero ter um filho exemplar, um filho sensacional, extraordinário, quem precisa ser? Eu preciso ser extraordinário. Eu preciso, porque ele vai aprender pela minha referência. Exato. Deixa eu contar uma... Posso contar? Claro. Eu vou contar uma história aqui. A Aline já sabe dessa história. Eu vou contar essa história para vocês também, para que todo mundo possa perceber que o que o Giltônio está falando é fundamental. E está muito disponível, e está muito acontecendo sem a gente perceber. Falando de família e dessas repetições de padrões comportamentais, né? Recentemente eu tive uma conversa com meu pai, como eu nunca tinha tido antes. Na verdade, nós sempre tivemos conversas assim, bem bacanas, né? Só que essa vez me marcou, porque eu já tinha esse conhecimento sobre herança comportamental e uma coisa sobre os pais. Você que está me vendo, me ouvindo, honre e respeite seus pais. Fundamental. Seja filho, seja apenas filho. O que é que filho faz? Respeita, honra e obedece. Do contrário, a fatura é altíssima. A dor é grande. É demais. Honre e respeite seus pais. Os defeitos deles não é culpa. Você tem os seus, ele tem os deles. Ele é uma versão melhor do pai dele e você é uma versão melhor do seu pai. Deixa eu concluir para entrar na minha história. Só para complementar, tem muita... Só trazendo esse gancho aí, tem muita inversão acontecendo. Muita. Muito filho sendo marido, muita filha sendo esposa do pai. E sendo pai também. Muito pai e mãe sendo filho dos... Tem muito marmanjo de 40 anos que casou com a mãe. Valores. E aí, como é que vai casar com a esposa? E como é que vai... sempre amante. Sim, e como é que vai se abrir? Como é que vai se expor para um relacionamento com uma mulher que talvez também venha cheia de bagagens? Com certeza vem cheia de bagagens. Então, assim, só para simplificar tudo que a gente está dizendo, eu tive conversas com meu pai e eu fiz perguntas poderosas para ele, extrair muita informação dele. Um beijo, meu pai, se ele ver esse vídeo. Amo, para mim é meu herói. E nesse dia... ver, você vai mandar para ele. E nesse dia, exato, nesse dia eu pude ver a capa dele e a armadura que ele usa. Eu pude ver o meu pai de uma forma que eu não tinha visto antes, uma pureza incrível. Que foi criado isso de lá atrás. Pelo meu avô. Exatamente. Né? Então meu pai me mostrou, eu fiz perguntas para ele e ele viveu experiências e eu quis saber o que é que ele aprendeu dessas experiências. E ele me disse coisas que nesse dia ele me disse coisas que eu tenho, coisas que ele aprendeu quando tinha 10 anos, que eu tenho hoje, sem ele nunca ter me dito. Com certeza. Sem ele nunca ter sentado comigo e me dizer, olha filho, seja assim, assim, assim. Ele não fez isso. Então eu aprendi vendo ele
vendo ele fazer, vendo ele sendo. E a gente vai poder aprender tanto o que é bom, tanto o que é ruim. E qual que é a ideia aqui? É que a gente consiga criar diálogos com os nossos filhos, com as pessoas e conectar com ele para entender o que é que ele está vendo, para entender o que é que ele está pensando, porque ele vem com a identidade que não é sua, a identidade dada pelo Criador. E ele vai perceber o que você vê da forma dele. Vocês vão ver um jogo de futebol junto, ele vai perceber um jogo de futebol. E você vai perceber de um jeito. Por exemplo, eu fui com a Aline num jogo de futebol, eu sou vascaíno, um abraço a todos os vascaínos, fui ver o Vasco perder pro Bahia e levei a Aline. E eu vejo o jogo, até por ter vivido o ambiente esportivo, eu vejo o jogo como espetáculo, assim como um cinema, como um circo, como um teatro, como um show. Eu vejo ali como espetáculo. Só que tem gente que não, tem gente que vê o jogo ali como se fosse a coisa mais importante da vida. É uma rivalidade, né? E grita e xinga. A primeira vez que eu fui no estádio, eu tinha 10, 12 anos e comecei a vir palavrão que eu aprendi ali. Os palavrão tudo eu aprendi ali. Eu fiquei frustrado, com vergonha, que eu tava com meu pai. Eu fiquei com vergonha. E a Aline também viu o jogo da forma dela. Né? Então, convido vocês a dialogar, velho. Senta, espera um pouco, respira, não desacelera. Senta aqui com seu filho. Se reconcilia com ele, faz perguntas, vê o que ele acha das coisas, entende seu filho, cria relação de amizade. E é isso que vai fazer ele se reconhecer de uma forma mais fácil, com menos dor. Né? Olha o tanto de informação valiosa que a gente precisa ter e ter sabedoria. Porque na nossa empresa, a gente lida com família o tempo todo. Isso. Uhum. São que tem seus padrões, que tem todo. suas dores, Exatamente. tem suas crenças. Exatamente. Então, E quem está lá dentro tem que respeitar isso, né? A importância de nós termos esse olhar como liderança, como cabeça da empresa e disseminar isso, porque a gente lida com família todos os dias. Todos os dias. E assim, uma coisa que eu aprendi que é real, são fatos, né? Nosso pai e nossa mãe deu pra gente o melhor que eles podiam dar. Com certeza. Se foi ruim ou bom, se foi pouco, se não, Não foi o que eles né? receberam do pai e da mãe deles. E do Isso. pai e da mãe recebeu de... Então, eles deram pra gente o que tinha na mala. Eles abriram Porque a a gente só mala, oferta pro outro, Aline, o que a gente tem. entregou o que eles tinham. Então, não trazer essa carga de culpa, porque meu pai, porque minha mãe fez isso, fez aquilo. Eles deram o que Ou se puderam você dar. soubesse o que é que seu pai e sua mãe segurou nas costas pra você ser você. Isso. E assim, depois que eu consegui viver essa transformação e enxergar isso e reconciliar muita coisa com meu filho, né? Meu filho tem 11 anos. E eu vi o quanto eu era falha em pontos mais profundos com ele. Eu achava que, porque escola, levar, buscar, trazer, ser mãe nisso, naquilo. Isso tava tudo bom, né? E aí, parar e assim, filho, me perdoa por qualquer coisa. Até antes de você até existir. E dizer pra ele, antes de você ser meu filho, você é filho de Deus. Você é imagem e semelhança do Criador. Então, quem rege a sua vida primeiro é Ele. Eu sou uma referência que ele me usou para ser sua tutora. Exatamente. Tutora. Mas antes disso, para ele entender a força e o poder que isso tem desde sempre. Com certeza. Do que muitas vezes entender. E eu acho tão legal esse vínculo de sabedoria dele compartilhar. Ontem ele recebeu um certificado de qualitativo, de nota muito alta na escola, de comportamento muito bom. E ele imediatamente ligar para mim para compartilhar. Mãe, tem uma coisa pra te contar. Tipo assim, eu paro tudo que eu tô fazendo para... A referência dele dizer, tenho que compartilhar com a minha mãe. Então, de me ver como uma companheira, uma parceira, uma amiga, onde ele pode compartilhar isso, em ter essa relação de conciliação, de trocas e respeitar. Porque existe o olhar, né? Quando ele tá... O que você tá sentindo? O que tá acontecendo? O que você tá vendo? Né? Pra gente ir entendendo essas dores que muitas vezes o pai e a mãe não percebem, quer que o filho seja aquilo que a mãe quer que ele seja. O pai, não, vai fazer isso porque eu quero que isso aconteça, né? Eu digo isso por ser filha e por ser mãe. Então, é bem desafiador. E quando eu lembro da minha infância, o que é que eu posso fazer diferente, o que é que eu posso fazer melhor. E por isso que cada vez eu quero estudar mais, quero aprender mais e ler mais livros para conseguir contribuir mais para a vida dele. Perfeito, Aline e Abimael. E aí eu digo assim para vocês, o melhor local de terapia é a família. Aí agora assim, é como vocês falaram e eu tô dizendo aqui, porque assim, se eu for ver só meus pais, meus familiares como culpa, errado, certo, errado, eu tô
Não tô julgando ele, de uma certa forma, tô julgando a mim mesmo, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que começar a aprender, assim, o meu melhor set terapêutico é minha família. É o meu primeiro núcleo familiar, social, né? Se a gente Que parar... meu pai age de um jeito, minha mãe age de outro, minha irmã, não sei quem, meu primo. E aí, quando a gente vê, a gente tá dentro de uma pequena sociedade, cheio de vícios, cheio de coisas, e que você não precisa, só lembrar da pessoa que mora na rua, os mendigos, eu não preciso mudar a vida deles. Eu preciso simplesmente conviver com eles. É como você falou logo mais cedo, eu preciso ser só humano. De repente, o que você falou do já seu é filho... tudo. Isso. Será que você precisa ser mãe em alguns momentos ou você precisa ser só um ser humano na frente e dizer, estou aqui, estou para te escutar, estou para te ajudar? A gente tirar esse peso, né? Dessa maternagem, tirar esse peso dessa questão de ser pai, ser mãe, ter que ser o profissional, ter que ser o certinho, ter que ser, mostra para todo mundo. Tem que ter, chatice, né? Caramba. Não. Eu tenho até que fazer uma coisa que eu já estava esquecida. Tirar, essencialismo. Dizer assim, o que eu preciso ser é só ser humano. Isso. Ser humano, né? E tudo deixar se Deus te resolve. usar como via, né? Pode falar. Era sobre família, porque quando o bicho pega, você vai pra onde? Exato. E quando você quer comemorar, pra onde que você vai? E se precisar... tudo lá, tudo lá. Parar no hospital... Quem vai estar lá? Recentemente eu fiquei internado, quem tava? Ali. Então, é a família. E família também, pessoal, é assim, ó. A partir do momento que estamos com pai e com mãe, ali é nossa família. A partir do momento que eu casei, tenho o marido ou tenho esposa, já passo a ter filho, um casal, a família é aquele núcleo familiar. Pra gente não achar que aí pai e mãe já passam a ser parentes. Né? Não é mais família. É parentes. Mas recado pros homens. Às vezes eu tô falando com homens da mesma faixa etária que eu, que como eu falei mais cedo, casaram com a mãe. Tem muitos. E se tiver alguém aí ouvindo, presta atenção, você. Jutânio tá aqui pra poder te ajudar. Tranquilo. Jutânio tá aqui também pra poder te ajudar, mas eu quero mandar um recado. Homens entre 30 e 45 anos que supostamente ainda estão casados com a mãe. Primeiro, estuda, velho. Estuda sobre desenvolvimento pessoal, estuda sobre inteligência emocional, larga o PlayStation, coloca um shape que a morena vai chegar e você vai seguir sua vida junto com ela e sua mãe vai ser feliz e você também. Esse é o recado. E Jutânio, se tiver dificuldade, Jutânio tô aqui, tá aqui com mentoria, com processo de coach. Mentoria, coach, métodos e ferramentas que pode te ajudar. De repente, se essa mensagem ajudar, tá aqui um homem que vai contribuir com você. Sorveteria. Qual o nome da sorveteria, Jutânio? Siciliano Gelateria. Olha. Eu vou até começar a trazer a propagandazinha para começar a colocar aqui, né? Siciliano Gelateria. É em Estela Maris. Quem quiser passar lá, fique à vontade. Fica ali no JD Center, em frente ao Vila Ferrara, condomínio Vila Ferrara. Tem delivery? Ultimamente não, porque tava ainda no inverno, pandemia. E aí eu fico só para quem tem interesse, vai lá, pega. Pode ser em quantidade, pessoas que queiram vender, casa, né? tomar ou levar. Tem varejo também. Claro, para quem quiser também colocar uma sorveteria, quem quiser fazer uma festa de aniversário, tem carrinho para poder levar. Olha aí, que bacana. Né? Então a pessoa vai e coloca lá, fazer uma festa de aniversário, churrasco, quer fazer um churrasco no final de semana, chamar os amigos. Vamos lá botar um picolé, uma mini paleta, uma paleta mexicana. Gostei. Já fez a propaganda. É isso aí. Muito bom, muito bom. Gente, pra mim foi maravilhoso, tá tudo muito bem. Tem muita coisa pra gente falar, mas eu acho que a gente precisa fazer um novo podcast. Sim, com certeza. Né? Eles já vão fazer o deles. Né? Também me coloco à disposição se quiserem me entrevistar. Perfeito. Claro que sim. E dizer que foi uma satisfação. Né? Aí quando a gente for lá, a gente vai falar sobre Lei 8080, a gente vai falar a gente vai falar sobre outras coisas mais técnicas, viu? E satisfação estar aqui com vocês, falar sobre mentalidade de sucesso. E vocês não falaram uma coisa, né? Vocês são casal ou não? São empresários? Casal? Então conte aí pro pessoal. Pra gente finalizar aqui. Eu conto. Nós somos casal, somos marido e mulher, estamos juntos há quase 3 anos.
dentro do que a gente entende o que é família, na medida daquilo que a gente consegue também ser como homem e como mulher, a gente está construindo a nossa história com acertos e falhas, e muito mais acertos, óbvio, e assim, a gente se respeita bastante, somos muito apaixonados um pelo outro, inclusive quase todas as atividades que eu faço, a Aline tá, e quase Perfeito. todas as atividades que ela faz eu tô. É isso aí, E- companheirismo, né? Eu particularmente fico até querendo desconectar algumas coisas. Não, deixa que eu vou sozinho. Não, deixa que eu faço sozinho. Deixa que eu vou lá. Não, aqui eu cuido. Mas é porque, de fato, existe uma sinergia muito, muito forte dentro da gente. E assim, a gente está muito satisfeito com o que a gente vem fazendo. E aprendendo Maravilha. todos os dias a respeitar as diferenças, porque Fundamental. essa sinergia parte disso, porque muitas vezes o que falta em mim, ele marca essa presença, e muitas vezes o que falta nele, eu já trago. Então, quando a gente traz isso para a consciência e começa a respeitar isso, você começa a viver melhor, a ser mais feliz, né? E que também é um desafio. E o mais interessante, aproveitando, falando para as pessoas e falando assim para vocês dois como casal, é que tanto o homem quanto a mulher, a gente precisa amar o outro do jeito que o outro é. Porque assim, se eu faço um arquétipo dizendo que tem que ter um homem de tal maneira, eu como mulher vou querer um homem de tal maneira, ele tem que ser assim, ele tem assim, será que é um homem construído na minha cabeça? Será que eu tô precisando de um homem desse jeito? Ou tô precisando de um ser humano que fique do meu lado, que me ame, que me respeite, que também me ame do jeito que eu sou? Porque aí eu vou tirar minhas máscaras, eu vou ver qual persona, qual personagem e principalmente a minha melhor versão para ofertar para aquele relacionamento. Porque o que mais acontece também é isso. Eu sei que a gente já está finalizando, só para pensando em relação a isso, é isso. É a gente querer ver o outro do jeito que o outro é. Porque senão a gente vai formando camadas de proteção, né? E você deixa de ser você, porque o outro já criou uma percepção em relação a gente e a gente vai se montando, Isso. A tendência. a tendência é se montar da forma que o outro quer. E não é que você tem que ser do jeito que eu sou. Uhum. Se entendeu isso, ser humano, o ser humano precisa só ser ser humano. Aí tá dois problemas, né? O tal da comparação e depois o comportamento de querer agradar. Exato. Aí pronto, se lasca. Não tem relacionamento sustentável com isso aí. Mas estamos todos no caminho, estamos no processo, na jornada, e nós te convidamos também para esse processo, para essa jornada. Muito bom, muito bom. Não é? Agradecer também, Jutânia, aproveitar o momento, mais uma vez, a todas as pessoas que estão aqui conosco, ao vivo, e que também estarão assistindo. Esperamos poder colaborar com a sua vida, de alguma forma. Estamos aqui em constante aprendizado sempre, e também transbordando para poder ajudar o outro. Isso tem que ser natural, tem que fazer parte. Beleza. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Obrigado Adoramos. também. Tá? Perfeito. Estamos muito felizes. Maravilha, agradecer. Eu Então. ficaria a gente. tarde toda aqui com Ah, você, eu também. né? Mas a gente vai Se ter que quiser, a gente terminar. continua. O Pedrinho chegou Mas aqui na enfim, live. eu queria agradecer também o convite de Jutânia participar do JP Podcast. E eu vim com muito mais perguntas do que respostas. Na verdade, é para aprender mesmo, né? E Jutânia, com toda essa bagagem de conhecimento, experiência, Obrigado. conseguiu transmitir bastante coisa para mim que edificou algumas coisas, né? Confirmaram e ativaram outras. Confirmaram coisas e ativaram outras coisas. E a gente só tem a crescer. O que foi criado aqui, essa energia que foi criada aqui entre nós, foi muito especial para mim hoje. Obrigado. E deixa a reflexão. O que é que você quer para sua vida? Em todas as áreas, né? Não Como vale... você se pontua e o que você quer para sua vida? Na sua área sentimental, na sua área espiritual, na sua área com seu cônjuge, na sua área com sua família, com seus parentes, na sua área de contribuir, na sua área de estar doando para o outro também, na sua área financeira, na parte de finanças, na sua área de saúde também, como é que está a sua Perfeito. atenção com sua saúde. Uhum. Então, para a gente construir uma mentalidade de sucesso, todas essas áreas precisam estar em equilíbrio, em harmonia, em sinergia, para que o fluxo ele aconteça. Não adianta você estar maravilhosamente bem no trabalho e sua família estar destruída. Isso é quase impossível de acontecer. Tem gente que você Tudo vai pergunta... refletir, uma área vai refletir na outra. Isso é sério, porque tem gente que você pergunta o que você quer pra sua vida, ela responde brigadeiro. Não vale brigadeiro. Com Tá? certeza. Perfeito, Então tá maravilha. bom, É gente. isso. Um beijo. Um beijo, Valeu, tudo de bom gente. pra vocês. Tchau, Tudo de tchau. bom. Tchau. Olá, você que assistiu o podcast,
E se ele fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, passe para os seus colegas, para os seus familiares. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Lembre de acionar o sininho e eu tenho certeza que vai contribuir demais na sua vida. Abraço!